Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula de prótese sobre implantes para vocês. Eu sou a professora Franciele Delgado e a minha meta, meu objetivo é ensinar prótese sobre implantes de uma forma prática, de uma forma objetiva, para que você aprenda de uma forma muito simples. Então, vamos iniciar o nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre algo que acontece corriqueiramente em muitos locais, com muitos pacientes, em muitas clínicas que trabalham com prótese sobre implantes, que é a prótese sobre implantes do meu paciente está soltando com frequência. O que pode estar acontecendo? Então, o tema da nossa aula de hoje é realmente falar sobre as principais causas que podem levar a sua prótese sobre implantes ficar soltando, ou até mesmo fraturando parafusos, enfim. Então, sobre isso vamos falar hoje para que você aprenda e para que você consiga solucionar esse tipo de problema se acontecer no seu consultório, certo? Vamos lá. O raciocínio é sempre o mesmo para qualquer tipo de prótese, seja prótese unitária, seja prótese parcial múltipla, ou até mesmo para as próteses totais, que são as nossas próteses do tipo protocolo. Então, eu sempre tento falar para os meus alunos utilizarem o mesmo raciocínio, porque não muda, sabe? Os problemas eles acontecem normalmente pelos mesmos fatores, independente do tipo de prótese que é. Então, se vocês tiverem essa linha de raciocínio e conseguirem visualizar e resolver item por item, até chegar na conclusão do que pode realmente estar levando à soltura do parafuso ou da prótese do seu paciente, é o nosso objetivo, certo? Então, vamos lá. Primeiro fator que nós vamos observar. Outra coisa que eu sempre faço é orientar os meus alunos a irem por eliminatória. O que seria isso? Sempre ir do, vamos dizer assim, ó, do menos invasivo, da causa que poderia ser menos invasiva para mais invasiva, a solução mais invasiva. Então, por isso, ir por eliminatória, checar cada fator e realmente depois decidir o que fazer. Eu costumo dizer que existem medidas mais tranquilas e medidas mais drásticas. Se tivermos que chegar nas medidas drásticas, é porque você já fez todo o passo a passo, você já avaliou tudo que tinha que ser avaliado para realmente chegar na última medida que você determinar para resolver aquele caso, tá? Então vamos lá. Primeiro fator que eu oriento a vocês a observarem. Primeira coisa, a sua peça está soltando? Então, quando esse paciente retornar com a peça solta, o que você faz? Você vai acessar o orifício desse parafuso, tá? E você vai dar um aperto manual. Primeira coisa, segura a peça com uma mão, sente o encaixe, principalmente se você estiver trabalhando com plataformas hexagonais de encaixe ou então conimorces indexados, ou seja, conimorces que tem aquele índex, aquele mini hexágono na pontinha lá do seu componente. Então você sente que encaixou, parafusa novamente, mas sem dar torque na catraca, e aí você vai fazer o raio-x periapical desse seu paciente para checar o que pode estar acontecendo. Por que eu sempre falo para dar um aperto manual? Porque a partir desse aperto nós vamos fazer o restante das verificações. Se você perceber que essa peça está desadaptada, aí sim nós vamos tomar algumas providências para resolver esse caso, certo? Então, primeira coisa, no caso de plataformas hexagonais, como o hexágono externo e o interno, é um pouco mais fácil de verificar que está tendo uma desadaptação. No caso do cone Morse, que não tem uma plataforma, que a conexão dele é interna, é um pouquinho mais difícil. Mas você vai conseguir perceber alguns outros fatores que você vai poder trabalhar e realmente melhorar
a adaptação dessa peça, tá? Então vamos lá. Radiografou plataformas hexagonais, verificou que está desadaptado, o que você vai fazer? A minha orientação é que seja feita um raio-x periapical, certo? Lá no seu consultório, se você não tem esse raio-x periapical, que você peça de uma clínica especializada em imagens. E o eixo de inserção, que eu até coloquei ali para que vocês vejam, ele tem que ser o feixe, pessoal, diferente da técnica da bissetriz que a gente faz com o dente. Ela precisa ser um feixe bem paralelo ao que você imagina a posição desse implante em relação às espiras. Quanto mais paralelo estiver o feixe do seu raio-x, mais nítidas ficarão as espiras desse seu implante. Quando elas ficam bem nítidas, isso quer dizer que você conseguiu um feixe bem paralelo desse seu raio-x. E aí nós podemos ter certeza que você está conseguindo enxergar realmente a adaptação dessa peça. Vamos supor que isso não tivesse acontecido nesse raio-x. O que acontece quando o seu eixo de raio-x não está paralelo às espiras do seu implante? O metal, principalmente quando você está trabalhando com as peças finais, vão ficar sobrepostos e você não vai ter certeza que aquela peça está desadaptada ou então adaptada. Você vai ter a falsa imagem de que a peça está adaptada, mas na verdade ela não está. Então, quando você perceber que essas espiras estão alongadas, que elas não estão nítidas, repita o seu raio-x, de forma a ficar o mais paralelo possível, tá? Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo uma imagem de uma UCLA, que é uma peça, um componente que nós utilizamos para trabalhar diretamente sobre o nosso implante, então sem intermediários. E então está mostrando realmente a desadaptação, uma fenda, né? Uma linha radiolúcida de fora a fora ali na região de adaptação da nossa coroa com o nosso implante. Então, isso é uma desadaptação. Qualquer desadaptação em implantes ou em intermediários, você vai realmente observar dessa forma. Isso nos que possuem encaixe, tá? Nos conimorphs, quando estiver direto no implante, você não vai conseguir ter essa imagem radiolúcida em linha, tá? A não ser que tenha um intermediário em cima desse implante, aí sim você vai ter essa linha também, tá? Então, quando você estiver transferindo direto seu implante conimorphs, é um pouco diferente. Por que eu falei para vocês fazerem o raio-x periapical e não o panorâmico? Vocês poderiam perguntar, Fran, para eu checar a adaptação de prótese sobre implantes, eu posso pedir uma panorâmica? De verdade, eu não recomendo. Pelo fato de que, mesmo os melhores aparelhos que prometem pouquíssima distorção, imagens muito fiéis de 1 para 1, existe uma distorção. E o que acontece? Também vai ter a falsa impressão ou de ter uma desadaptação ou então de ter uma adaptação não verdadeira, certo? E aí pode levar você a uma falha. Então, o melhor raio-x ainda para checar a adaptação de prótese sobre implantes é o raio-x periapical. Então, ele é o que dá maior nitidez, maior segurança para nós, quando nós estamos trabalhando e visualizando adaptações. Quer saber uma história que já aconteceu com um dentista amigo meu? Na verdade, na época, ele era o meu gerente da clínica que eu trabalhei por muitos anos, e ele não estava conseguindo verificar a adaptação correta de uma barra de protocolo. Porque ele estava fazendo raio-x panorâmico e ele seccionava, soldava, seccionava, soldava. Ele fez isso por 5 vezes, até ele perceber que a panorâmica estava distorcendo a imagem, dando uma falsa impressão de prótese desadaptada e a prótese dele não estava adaptada. Então ele foi lá, radiografou de forma periapical e aí ele percebeu que após todas essas soldas e tudo mais, repetir raio-x, a peça estava adaptada. Então, mais um motivo para vocês fazerem o raio-x periapical para checar a adaptação do que fazer o raio-x panorâmico.
Vamos lá, pessoal. O raciocínio, se você perceber que essa peça está desadaptada no seu raio-x, qual é o raciocínio que eu falei para vocês irem por eliminatória? Qual que é a primeira coisa que nós vamos testar nessa prótese? São os pontos de contato interproximais. Nesse caso, pessoal, serve para as próteses unitárias e para as próteses múltiplas unidas, certo? Então, se você verificar que depois que você deu o aperto manual para fazer o seu raio-x, o ponto de contato interproximal, que é esse aí, pessoal, que vocês estão vendo, tá? Entre os dentes. Então, ponto de contato interproximal estiver muito firme no seu fio dental, é porque provavelmente você está precisando ajustar para que ele fique mais suave e essa peça termine de descer, que ela termine de encaixar. Então, lembra, vale para unitária e múltipla, seja ela parafusada ou cimentada, certo? O raciocínio ele não muda. Porque o que pode acontecer? Às vezes, na hora da instalação, você achou que essa peça estava adaptada, você ajustou um pouco o ponto de contato, mas não verificou esse ponto de contato após você dar o torque. Se esse ponto de contato estiver muito forte, mesmo após você dando torque, você vai ter que ajustar de novo, porque essa peça tem uma grande chance de soltar. E eu já vi, inclusive, próteses não só soltarem de uma consulta para outra por excesso de ponto de contato interproximal, como eu também já vi em dentes que estão abalados periodontalmente ao lado dos implantes. Na instalação ficar um ponto de contato extremamente forte no interproximal e de uma sessão para outra acontecer um afrouxamento daquele ponto de contato que foi julgado que estava correto, certo? Então não se enganem, não deixem aquele ponto de contato extremamente firme. Ele tem que ser um ponto de contato que você sinta e o barulhinho lá, o tec do fio dental, normalmente eu falo, mas que ele não pode realmente estar em excesso, porque ele faz sim a sua prótese soltar. Então, checou lá o ponto de contato, precisou ajustar? Radiografa de novo. Se isso foi suficiente para sua prótese descer, muito provavelmente era isso. Mas eu não paro a minha avaliação de soltura apenas no ponto de contato interproximal. Eu faço toda uma checagem, que é essa que eu vou passar todo passo a passo aqui na aula para vocês, até eu finalizar, certo? Então é assim que normalmente eu faço. Eu elimino todas as outras possibilidades também, além de ajustar aí o meu ponto de contato interproximal, certo? Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Isso. Então vamos lá. Continuando aqui nos nossos slides. Outra região que eu sugiro que vocês testem, certo? É a nossa região cervical. Essa daqui é outra que pode levar, sim, a soltar também as nossas próteses de uma sessão para outra ou daqui um tempo, às vezes não só de uma sessão para outra, mas um tempo um pouco mais longo. Como que vocês vão perceber isso? Quando vocês removerem essa peça, você fez o raio-x periapical, viu que o seu ponto de contato interproximal tá ok, parafusou de novo, o ponto de contato interproximal continua ok, mas você percebe que essa gengiva por baixo dessa prótese está extremamente avermelhada. Isso quer dizer que essa peça está fazendo muita pressão nessa gengiva e você precisa aliviar essa peça para ela não pressionar tanto essa gengiva e ela não ficar sangrante, certo? Então, esse é um dos passos que nós também temos que observar quando você perceber que essa sua prótese está desadaptada. Muitas vezes o que vai acontecer é o seguinte, na hora que você tirar e reapertar, ou às vezes você nem precisa tirar, só de você reapertar essa gengiva já vai ter cedido um pouco, porque a gengiva de prótese sobre implante cede muito rápido e você vai perceber que
o paciente vai reclamar um pouco. Então você vai dar aquele aperto e ele vai reclamar. Então é a hora de você se atentar e ver se realmente vale a pena ajustar esse ponto de contato aí ou não, certo? Então, checa os contatos cervicais. Não esqueçam, uma dica extremamente importante, não esqueçam de que todo ajuste que vocês fizerem em cerâmica ou resina acrílica, se for provisório, vocês precisam deixar bem polido depois, para não acontecer um acúmulo de alimento e causar uma inflamação aí nesses tecidos, certo? Então, sempre se atentar para esse detalhe aí. Segundo fator que nós vamos observar. Então, eu preciso saber se essa minha peça está desadaptada, por que ela está desadaptada, o que eu vou fazer para adaptar ela. E depois nós vamos dando sequência aos outros fatores de eliminação. O outro fator que eu gosto de checar, bom, se o meu ponto de contato interproximal tá legal, o meu ponto de contato cervical tá legal, então eu vou checar minha oclusão, que é o terceiro fator que mais faz soltar a prótese de uma sessão para outra ou depois de um tempo. Então, checa a oclusão desse paciente. E eu sempre indico que vocês comecem primeiro, abertura e fechamento. Enquanto você não terminar o seu ajuste oclusal na abertura e no fechamento, não dê sequência, não vá fechando e deixando esse paciente ir embora. Faça todo o ajuste, acabamento e polimento na sua cerâmica ou no seu provisório em abertura e fechamento e depois prossiga para protrusão e lateralidade. Às vezes, a consulta de instalação às vezes foi muito longa, deu muito ajuste no laboratório e você ficou muito cansado, você às vezes não percebeu que essa peça estava com contatos em lateralidade ou protrusão. E aí aconteceu dessa peça vir a soltar. Então, essa é a recomendação que eu dou. Primeiro, sempre checa abertura, fechamento e lateralidade. Normalmente as peças soltam mais pelo contato em lateralidade, que não estava previsto, principalmente região posterior. Então, pode acontecer, certo? Eles não foram feitos para trabalharem também durante a lateralidade. Então, ajusta, radiografa de novo, dá o torque. Lembra, sempre o torque é depois que você já radiografou, que você já checou todos os seus contatos. E aí sim você dá o torque e fecha esses orifícios. Ou então, só aí, depois de toda essa checagem, você cimenta a sua peça, tá? Nunca antes disso, de toda essa verificação. Verificou a oclusão, está tudo correto, vamos para o nosso próximo fator, que seria hábitos parafuncionais, que inclusive tem a ver com a oclusão. Então, é um excesso de carga, um excesso de função que está acontecendo e que está fazendo sobrecarregar os parafusos protéticos, seja o seu parafuso direto no seu implante, seja o seu intermediário, parafuso do intermediário. Às vezes, se você estiver trabalhando com prótese em cima de intermediário, às vezes soltam as duas coisas. Solta a sua coroa ou as suas coroas e soltam também o intermediário. Então, precisa ficar muito atento nessa questão. Por quê? Porque daí você vai ter que investigar totalmente a fundo para entender por que isso está acontecendo, certo? Normalmente, hábitos parafuncionais têm uma tendência de soltar as duas coisas. Ou às vezes, então fiquem sempre atentos, às vezes acontece até de vir com parafuso em vez de só frouxo, já quebrado, já fraturado. E como eu falei para vocês em outras aulas, às vezes não é tão simples assim remover o parafuso protético quebrado, principalmente quando nós estamos trabalhando diretamente sobre os implantes, sem nenhum tipo de intermediário. Parafuso quebrado de intermediário, muito mais fácil remover, ou então existe ainda a chance de você trocar todo o seu intermediário e depois
refazer a prótese ou só apenas recolocar essa prótese, sem danificar o seu implante. Então, fiquem atentos. Conversem com os pacientes de vocês. Às vezes, esse paciente não relatou na primeira consulta que ele fazia bruxismo ou que ele tinha um apertamento. Às vezes, isso se desenvolveu ao longo desse tempo, desde quando você iniciou o tratamento lá com o seu paciente até você instalar essa sua prótese sobre implante. Então é importante sempre manter esse paciente em controle, manter o relacionamento e a conversa franca com esse paciente. E depois que você instalou no seu primeiro controle, ou quando ele te ligou e falou, doutora, a minha prótese sobre implantes está solta, é a hora de realmente investigar. Então, esse é mais um fator que você precisa verificar quando você estiver tendo solturas frequentes aí dessa sua prótese sobre implantes. Conversa com ele, desenvolveu, tá muito nervoso, tá muito ansioso. Muitas vezes o próprio paciente relata. Uma característica muito comum para quem desenvolve bruxismo é acordar com a musculatura facial cansada. Ele tem dor, cansaço ao abrir mais a boca. E isso tudo leva, claro, a gente pensar na possibilidade de hábitos parafuncionais, próteses que se desgastam muito rápido, próteses, por exemplo, de resina, né, as protocolos, com dente de estoque novo, aí o paciente aparece em pouco tempo com essa peça já desgastada. Então, são sinais de que esse paciente pode estar desenvolvendo um bruxismo excêntrico ou apenas o apertamento. Então, tem que investigar e tentar resolver antes que isso comece a levar a fraturas ou das próteses ou dos parafusos ou até mesmo dos seus intermediários protéticos, certo? Nesses casos, vocês colocam placa em todo mundo? Qual seria a ideia? Eu sigo a seguinte filosofia. Eu não acho que todos os pacientes precisam utilizar placas. Tem pacientes que nós precisamos investigar muito como que esse paciente, em que fase que ele está, como que está a vida dele. Vocês sabem que o tratamento do bruxismo, ele é multidisciplinar, até porque as causas do bruxismo são multifatoriais. Ninguém desenvolve o bruxismo sem nenhuma causa emocional, alguma coisa que está acontecendo fora da boca dele. Então, eu sempre gosto de tentar entender quando que ele desenvolveu, se isso já teve um período de controle ou não. Então, não é porque eu estou trabalhando com prótese sobre implantes que eu coloco placa para proteger todo mundo. Não, placa tem a sua indicação. Nós não podemos deixar todos os nossos pacientes placa dependentes, porque tem muitos pacientes que só estão passando por uma fase depois isso acaba. Isso é muito comum, inclusive, em pacientes que acabaram de instalar 2 protocolos. Muitas vezes nós chamamos de biprotocolo. Temporariamente, tem alguns pacientes que desenvolvem bruxismo, principalmente em casos de restabelecimento de dimensão vertical, e isso dá uma cansada no paciente. Depois desse período de adaptação, normalmente isso cessa e o paciente não tem mais o bruxismo. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma, investigar caso a caso. Hoje em dia nós sabemos que nós temos fisioterapias associadas aos tratamentos com placa, botox terapêutico. Então, normalmente eu gosto de fazer outras tentativas antes de já colocar placa nesse paciente e fazer ele usar o resto aí da vida, certo? Então, eu não faço a indicação dessa forma. Quarto fator a observar: checar o desgaste do parafuso protético. Às vezes, você provou essa peça com o mesmo parafuso muitas vezes, o paciente veio diversas consultas, você tirou e colocou, não percebeu que esse parafuso acabou ficando danificado. Eu coloquei ele desgastado porque é realmente isso que acontece. Por isso que nós indicamos, quem trabalha com prótese sobre implante, sempre indica que as provas das suas próteses sejam feitas com parafusos mais velhos,
Às vezes você tem parafusos de outros pacientes que foram sobrando, que não estão tão ruins, que você esteriliza para usar em modelo, enfim. Então, modelo de gesso eu falo, né? Provar peça. Normalmente eu faço isso. Eu já separo alguns parafusos antigos de alguns pacientes, os parafusos que eu julgo que estão melhores, que não me darão nenhum risco de espanar durante uma prova, algo desse tipo. E aí eu faço o quê? Eu utilizo esses pacientes para provar as próteses novas dos meus pacientes em andamento. E eu guardo os parafusos que vêm com os componentes da prótese nova, eu guardo comigo no consultório, eu não envio para o laboratório. Dessa forma, esses parafusos ficam bem novos para quando eu for realizar a instalação dessas peças nos meus pacientes. Então, pessoal, reparem, percebam se isso não está acontecendo, se não espanou esse parafuso na hora de você dar o torque, qual que é o eixo de inserção da sua chave, se quando você for colocar a sua chave lá na sua prótese, se a sua chave você está conseguindo apertar, fazer um movimento de rotação livre, ou se quando você aperta, você já sente uma resistência na parede da prótese. Isso é ruim. Isso faz com que você não consiga muitas vezes dar o torque correto na sua prótese. E isso interfere também na adaptação da sua chave, no seu parafuso, podendo já causar algum tipo de desgaste nesse encaixe. Então, isso não é legal. Então, esse é um outro fator extremamente importante para que vocês avaliem e vejam se está correto. Se você fez todos os outros passos, ponto de contato interproximal tá ok, o meu ponto de contato cervical lá na gengiva tá ok, a minha oclusão está ok, o meu paciente não tem nenhum hábito parafuncional, então vamos lá checar o parafuso. Troca esse parafuso, veja se esse parafuso está ok. E aí acompanha esse paciente de novo, certo? Outro fator, desgaste do intermediário protético. Então, assim como o seu parafuso pode ter sofrido uma distorção, né, ele pode ter espanado, o seu componente protético, seu intermediário, também pode passar por isso. E às vezes ele realmente vai precisar ser substituído. Então, cuidado, aqueles componentes, aqueles intermediários que às vezes você teve dificuldade de remover, ou que você teve dificuldade de parafusar sua prótese nele, os parafusos novos em cima desses intermediários, às vezes é interessante pensar realmente na substituição deles. Quando a sua prótese é uma prótese mais nova, os componentes são todos novinhos, zerados, é mais difícil isso acontecer. Mas pode sim acontecer de você precisar substituir algum novo. Inclusive, já aconteceu com um paciente meu. Olha o que aconteceu. Eu estava provando uma protocolo que parecia que estava sempre com falta de passividade. Nós vamos chegar, inclusive, nesse fator aí de avaliação. Então, eu tentava colocar a minha protocolo e os meus parafusos sempre tinha um que não descia legal, estava com resistência, eu estava tendo que forçar ele para ele parafusar. Então, a princípio, a primeira coisa que eu fiz foi checar a adaptação. A peça não estava adaptando, então ela estava com dois problemas, não estava nem adaptada e nem passiva. Então, normalmente nós fazemos o quê? Quando estamos trabalhando com próteses metaloplásticas, nós seccionamos essa estrutura. Então, eu seccionei essa barra, uni, mandei soldar e nada dessa barra fica boa. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? O que eu fiz? Peguei o parafuso novinho do mini pilar, que é o intermediário próprio para as próteses múltiplas parafusadas, e eu fui parafusando um por um, componente por componente, com o mesmo parafuso novinho, zerado, e fui lá, chegando no implante mais distal, do lado esquerdo do paciente, lá na região de 34, por aí, 35, eu percebi que o quê? Que o meu parafuso não descia no intermediário. E era ali que estava o problema. Então, eu comprei o intermediário
novo de novo e era lote, pessoal. Isso pode acontecer. Então, chequem, por mais novos que sejam os seus intermediários. Deu algum problema? Checa ele, porque às vezes vem com algum probleminha de fábrica e você precisa substituir. O que eu fiz? Eu substituí esse intermediário, já tinha seccionado a barra, então essa barra foi soldada. Na outra prova, essa barra estava muito bem adaptada e extremamente passiva. E aí eu pude dar sequência nesse caso. Mas muitas vezes acaba acontecendo o quê? De nós perdermos um pouco de tempo pensando, né, tentando outras coisas e às vezes nós esquecemos de coisas básicas, de checar realmente a rosca desse intermediário, sentir o stop de encaixe lá dos nossos cilindros ou das nossas úclas, que é o que faz parar o parafuso em contato lá com as nossas peças, né? Que faz o stop dele, é onde ele chega no final de onde ele vai acabar de parafusar. Então, chequem sempre tudo isso. Então, chegou a sua peça, passa lá o parafuso na peça, vê se ele está passando inteiro. Se o parafuso passar inteiro, tá errado. O seu parafuso ele tem que chegar numa certa profundidade e parar, que a gente chama de stop. E é aqui que ele vai fazer o quê? Na hora que a gente apertar, ele vai levar a sua prótese à adaptação final e ao aperto final, certo? Se ele não tiver esse stop, que nós falamos que é um stop deformado, ou então, né, em uma nomenclatura aí um pouco mais simples, os meus cilindros às vezes está arrombado, vocês vão ouvir essa expressão quando vocês estiverem falando com o laboratório, e infelizmente sua peça já está com problemas e você vai realmente precisar substituir. Às vezes não o intermediário, mas sim o seu cilindro ou a sua úcula, se ele estiver com este tipo de problema, certo? Então, não esqueçam, cheque o intermediário. Aqui eu acabei de falar para vocês que seria o nosso sexto fator a ser observado, o desgaste do cilindro ou da nossa úcula. Os cilindros, eles têm, quando eles são rotacionais, então quando nós estamos utilizando para próteses múltiplas, eles têm esse stop, que é o lugar que mais vezes sofre defeitos, avarias durante a fabricação das peças e ali realmente pode estar o seu problema. Outra coisa que acontece nos cilindros, os laboratórios às vezes eles desgastam, eles passam ali uma broca para dar um polimento, para não ficar áspero, e isso pode causar uma desadaptação maior e fazer realmente a sua prótese soltar com mais frequência. Então lembra, quando vocês forem checar os cilindros ou as úclas, primeira coisa a checar é o stop, então onde o parafuso para. Segundo local deles para vocês avaliarem, a parte interna. Então foi passado muita broca, muito polimento nesse meu cilindro. Na UCLA, é muito difícil o laboratório polir internamente. Eles fazem um polimento externo quando fica uma cinta metálica ali, quando é fundido, tá? No fresado não tem necessidade, porque ele já vem praticamente todo polido. Mas no fundido, numa UCLA fundida, que ela é muito utilizada ainda até hoje, certo? Pode acontecer algum problema na fundição, dá uma bolha e o laboratório também tem que passar uma broca. Ali onde vocês estão vendo essas flechas aqui, ó, então é para mostrar o quê? Que peças que possuem encaixes ele tem que ser o mais preciso possível, porque se acontece de passar uma broca aí por dentro, vai realmente aumentar o espaço de adaptação, essa peça vai ficar mais desadaptada e vai sim causar esse espaço, uma micromovimentação maior e uma chance maior realmente de soltar esse parafuso ou de soltar a sua prótese, dela, né, ter algum tipo de problema como esse, certo? Então, mais um fatorzinho aí para que vocês observem. Então, tirou a peça, observa dentro.
Nossa, foi passado broca, não foi? Normalmente nós fazemos essa checagem antes também da instalação, mas às vezes se passou batido e você está buscando resolver problemas que estão acontecendo agora, não esqueçam de fazer essa avaliação interna nos seus cilindros ou então nas suas úclas, certo? Fator importantíssimo. E isso nos leva a esse aviso aqui, ó. Cuidado com a liberdade rotacional. O que é a liberdade rotacional, pessoal? Nada mais é do que essa folga programada que existe principalmente em conexões hexagonais, sejam elas internas, sejam elas externas. Tudo que é de encaixe precisa de uma pequena folga para uma peça se encaixar na outra. Se nós estivermos trabalhando com paredes muito paralelas, elas não vão encaixar. Então, essa folga é chamada de liberdade rotacional. Mas a liberdade rotacional é uma folga programada pela empresa que fabricou aquele determinado componente, aquela determinada peça. E concorda comigo, se o nosso laboratório ou nós mesmos passarmos a broca por dentro da região de conexão, o que vai acontecer? Nós estamos interferindo na adaptação da nossa peça, nós estamos aumentando a nossa liberdade rotacional. Feito isso, nós temos uma folga maior e com certeza muito mais micromovimentos durante a mastigação e muito mais facilidade para soltar ou afrouxar os nossos parafusos intermediários ou as nossas próteses. Então, muito cuidado. E aí eu volto a dizer que eu acho que eu falo isso em todas as minhas aulas, nas nossas lives que vocês acompanham também. Eu falo muito sobre a qualidade, sobre o sistema, ser uma marca boa, idônea, que façam estudos sobre aquilo que eles lançam no mercado, para que você saiba que está trabalhando com peças, com componentes de qualidade. Então, busquem essas empresas para que vocês diminuam, para que vocês minimizem a quantidade de problemas no consultório de vocês. Então, cuidado com a liberdade rotacional, certo? Olha aqui, eu falei para vocês que ia chegar nesse fator chamado passividade. Às vezes você achou que o seu ponto de contato estava legal, o seu contato cervical estava legal, a oclusão você checou ok, você checou a liberdade rotacional, tá tudo ok, mas você esqueceu. Você fez o raio-x e a sua peça estava adaptada, mas você esqueceu aquele parafuso que você apertou demais, que você fez muita força para ele pegar rosca lá na boca do seu paciente e você instalou a sua prótese mesmo assim. Então, o que é a passividade? A passividade é o fato de você, o ato, vamos pensar no ato. O ato de você fazer o quê? De você parafusar essa peça de forma que o seu parafuso desça sem resistência. Ou o parafuso, ou às vezes até uma peça cimentada. Então você vai fazer a cimentação sem sofrer nenhuma resistência, seja por pontos de contatos interproximais, pontos de contatos cervicais ou até mesmo uma falha interna na sua peça, no seu stop, na hora de você parafusar. Às vezes é uma báscula mesmo, às vezes teve um problema durante a sua transferência. Às vezes os seus transferentes durante a união, se você fez na técnica analógica, na moldagem convencional, com silicona e tudo mais, às vezes pode acontecer de ter algum problema durante esse procedimento, ou às vezes lá no vazamento do gesso no seu laboratório, ou às vezes até mesmo na fundição. E aí o que acontece? A sua prótese não estará passiva. Às vezes ela empena, você parafusa um lado e ela empena o outro lado, ela sobe. Isso daí já constata que você está com falta de passividade nessa peça, ok? Então, verifica isso. Às vezes essa falta de passividade é só uma interferência realmente do orifício que ficou aberto para você colocar sua chave e onde pega a sua chave. Se a sua chave estiver dura, batendo ali na prótese, vai lá, alivia um pouco.
abre mais essa passagem do parafuso e coloca a sua chave de novo. Aí você vai verificar se essa chave está livre ou não para você proceder à próxima etapa, que é dar o torque, certo? Então, verifica a passividade, porque ela também faz a sua prótese se soltar e afrouxar em pouco tempo. E a falta de passividade e adaptação faz quebrar parafuso, faz quebrar intermediário, e isso começa a agravar a resolução desses problemas que começam a aparecer para vocês, certo? Então percebeu, tá fazendo muita força para parafusar, tô fazendo muita força para cimentar minha peça. Opa, para aí que tem alguma coisa errada. E aí começa a revisar os outros fatores e a rever essa peça para ver se realmente vale a pena arriscar e instalar. Eu, quando percebo falta de passividade, não instalo de jeito nenhum. Primeiro eu resolvo e depois eu prossigo a instalação, certo? Oitavo fator para que a gente cheque. Bom, pessoal, se estava tudo ok, vocês checaram tudo, não foi constatado que você estava com nenhum desses problemas, você pode sim, e é bom orientar o seu paciente de que ele pode estar com problemas direto no implante. Então pode ser que alguma coisa tenha ofendido, ou seja, tenha causado um desgaste dentro do seu implante, seja ele no cone Morse, seja ele numa conexão hexagonal, externa, interna. Se houve algum dano interno a esse implante, às vezes por um intermediário compatível que você colocou lá, que ele não era totalmente compatível, isso pode acontecer, pode causar um dano e começar a soltar com frequência as próteses de vocês. E aí eu falo que aí começam os pensamentos de soluções com medidas mais drásticas. Porque se você está com o seu implante danificado, muito provavelmente você tenha que optar pela remoção e refazer todo esse trabalho. Então, por isso que eu conversei com vocês bem no comecinho dessa aula. Vamos por eliminatória, certo? A última coisa que a gente imagina que vai estar acontecendo é o seu implante estar danificado. Já aconteceu comigo, inclusive, de pegar pacientes que vieram de outros profissionais com a prótese solta e quando nós fomos verificar, esse parafuso estava já fraturando. Removeu a prótese e terminou de fraturar. Só que o problema foi que nós conseguimos remover aquele parafuso, refizemos a prótese, mas como provisória, para acompanhar e reavaliar. E essa peça começou a vir a soltar, vir a soltar, vir a soltar. Então, nós identificamos que realmente o problema estava dentro do implante desse paciente. E aí não tem como. A última opção é realmente remover e refazer, porque ele vai ficar sempre com esse problema, ele vai desenvolver inflamação, infecção, porque a peça fica solta, fica girando, entra alimento e isso causa mau cheiro, mau hálito, inflamação periimplantar e, consequente, vem a perder parte óssea, que para nós, na parte dos implantes, da prótese sobre implantes, é terrível, muito ruim, nós não queremos que isso aconteça. Então, isso vai causar esse problema. E nós sabemos que se for para refazer, quanto mais osso nós temos, melhor para os nossos implantes. Então não esperem chegar a uma perda óssea ou uma perda óssea grande. Percebeu que está perdendo o osso, percebeu que o problema é dentro do implante e não tem o que fazer. Então aí realmente é necessário a remoção desse implante e refazer o caso, certo? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer, vocês podem me encontrar no Instagram, me encontrar, daí vocês mandam um direct lá para mim. Vocês podem me encontrar lá no YouTube, manda mensagem, eu respondo todas, tá? Sempre que possível eu tô lá respondendo. Então, podem mandar, certo? Não esqueçam que as nossas aulas estão ficando gravadas lá no nosso Instagram, estão ficando gravadas no nosso canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho,
compartilha esse conteúdo com pessoas, com profissionais, com colegas que vocês sabem que gostem, que têm interesse, que querem se aprofundar no assunto, que querem começar a aprender a fazer prótese sobre implantes. Então, esse aí é o nosso objetivo. Passar bastante conteúdo para vocês e bastante conhecimento, para que vocês consigam oferecer mais esse procedimento, esse tratamento para os pacientes de vocês. Então, muito obrigada a todos que assistiram a essa aula. Foi um prazer estar com vocês hoje. Um beijo, até a nossa próxima aula. Lembra que nós temos as nossas lives todas as quintas, a partir das 19 horas, lá no Instagram.